Empreenda Mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Transmontano, planos para você, sua família e sua empresa. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Sejam bem-vindos ao programa Empreenda Mais. E hoje eu vou mostrar o empreendedorismo de uma forma que eu ainda não mostrei, de uma atividade que eu ainda não mostrei. A gente já sabe, a gente não aprende empreendedorismo na faculdade. Ainda mais uma faculdade de psicologia. Aí a gente fala, vou cuidar das pessoas, vou ser psicólogo. Mas aí não ensina. E se a sua opção for montar um consultório psicológico, vai ter que empreender. Vai ter que entender. Renata, é na raça. Vai ter que ser. Hoje eu começo o programa conversando com a Ana Detter, que empreendeu e empreende há quantos anos? 30. 30 anos. Eu acho que mais. Ah, não, 30 anos. É, porque a gente fez o primeiro ano junto da faculdade, foi o primeiro? Foi o primeiro. Porque eu me perco, porque ela começou no primeiro e foi até o quinto direitinho. Não, eu fui de 7 anos. Ah, você também porque demorou eu tive mais? Filhos e casei. Ah, então também. Então, eu fui parando. Ah, então o meu também foi isso. E aí, a gente não aprende a empreender. Eu quero conversar com ela sobre essa questão. Como é que é empreender nisso? E nessa liberdade de empreender também. E a questão de cuidados emocionais e psíquicos, porque ela atende muito, nesses 30 anos, ela atende muitas pessoas, entre homens e mulheres, e muitos empresários também. Muitos. E a gente sabe que hoje, não sei, vou perguntar, hoje as pessoas estão mais dodóizinhas? Ela já responde. Até deu calor, vamos dizer. Até deu calor. Aliás, a gente vai falar, inclusive, no segundo bloco do programa, eu converso com a doutora Andréa do IGESP, a gente vai falar dos ciclos da mulher e da menopausa. E como mudou isso? Porque antigamente a mulher na menopausa ela já era excluída da sociedade. Tá bom. E hoje as mulheres de 50 anos... Estamos aqui menopausadas, mas sem pausa. Começando novos projetos. Exatamente. Inclusive, eu e a Ana, a gente vai começar novos projetos, vou mostrar para vocês. Eu empreendi um novo projeto, a Casa Tudo de Bom, com 50 anos. E aí a gente vai conversar, vou começar a conversar com ela sobre isso. Até hoje não se ensina empreendedorismo na faculdade. Como é que foi para você? E agora? Tem que alugar um lugar, contratar contador. Como é que foi? Primeiro foi aquele susto de não ter mais a faculdade e falar, e agora eu vou estar diante do meu paciente, e aí? Então a gente acaba se duvidando muito, né? Sim, desde o começo. Mas aí você vai vendo na prática que você sabe. Sim. E o que a gente precisa ter? Calma, paciência e confiar. Sim. Porque, primeiro, nós não somos ensinados a errar. Errar é uma coisa que está totalmente ligada ao fracasso. E esse é o primeiro erro. Errar faz parte do aprendizado, faz parte do caminho. Sim. O que a gente tem que fazer com o erro? A correção da prova. Que também não somos educados nem na escola a tomar bastante atenção nesse momento. Porque aí, entendendo que a gente errou, que a gente vai errar melhor. O processo psicoterapêutico, ele tem um time. E cada um tem o seu. Muitas vezes você vai para terapia porque alguém diz para você que é legal, só que você não está no momento de fazer as mudanças necessárias. Sim. Então, não é o teu momento. E o psicólogo tem que ser o primeiro a fazer terapia, Renata. Que também é uma coisa que só é, vamos dizer, exigida devidamente no último ano de faculdade. No último ano a gente é obrigado a fazer e ter a supervisão. E tem a supervisão. Só que depois, que é onde estamos com o pé na estrada da profissão, a gente não pode esquecer disso. O Jung, que é um cara que eu me apaixonei desde o começo da faculdade, né? Ele diz o seguinte, que a psicoterapia para o psicólogo está da mesma forma que a asepsia está para o cirurgião. Então... Que a asepsia é mental. A asepsia em todos os sentidos, porque você precisa ver
como anda a sua vida. Não é que o psicólogo não vai ter problema, lógico que não. Vai. Mas ele precisa enxergar os dele primeiro. Sim. Isso deveria ser uma condição até para não ter a transferência, né? Contra a transferência é justamente quando conteúdos do psicólogo são passados no contexto do setting terapêutico. E você identifica com aquilo e traz para sua vida também, é um conflito. E isso acaba com infecções psíquicas. Porque é como se você não fizesse a sua asepsia. Sim. Então, o que vai acontecer? Você vai ser contaminado com o conteúdo do seu paciente. Porque vidas, histórias de vidas são muito parecidas. Pois é. Eu acho que se a gente restringir nossa área de atuação, a gente fica com uma cabeça muito voltada para uma só finalidade. Sim. E aí, na minha visão, você não exerce a psicologia como ela deveria, na minha concepção também, ser exercida. Psiquismo existe em todas as vertentes. As vertentes, eu quero dizer, a psicologia clínica, que é essa que a gente está falando do consultório, a psicologia organizacional, que é a psicologia empresarial, onde o psicólogo vai fazer... Normalmente ele trabalha em gestão de pessoas, de RH. RH, em treinamento e desenvolvimento, seleção de pessoal, seleção de perfil e clima organizacional. Então, eu sempre fiz essa área também. E outra área, acadêmica. Sim. Dando aula, você é desafiado. Isso que você falou é importante porque de você abrir seu leque. Existe uma cultura hoje de ir atrás do seu propósito, ir atrás dos seus sonhos, fazer o que você gosta, que seu trabalho se transforme... como que é aquela coisa? Faça o que você ame todos os dias e você não vai trabalhar nem um minuto e tal. Que eu acho lindo. Eu tive a sorte de fazer exatamente isso, a Ana também, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria e que está tudo bem, graças a Deus, porque senão teriam tantos serviços sendo feitos que a gente precisa. O reconhecimento é algo que nós buscamos a vida inteira, A vida inteira, sempre. Sermos então, amados. Todas essas questões sempre foram, mas hoje não está mais complicado? Tá, porque a principal bandeira é a liberdade de expressão, de atuação, de vestimenta, de sexualidade, de tudo que você pode imaginar. Só que liberdade pressupõe, liberdade com consciência e discernimento, pressupõe limite. Sim. Então, eu escrevi sobre isso hoje ainda na minha página, hoje. Liberdade é você fazer o que é necessário. Porque se você acha que liberdade é fazer só o que você quer e o que você gosta, na verdade você não é livre. Não, você é escravo do ego. Exatamente. É o ego que te comanda. Isso. Você só faz o que é confortável. Lógico. Aliás, a palavra desconforto veio agora nessa fase. Porque, por exemplo, o psicólogo clínico, ele adora, aquele, né, que ama, ele tem dificuldade de cobrar. Sim. E aí ele fica sendo o psicólogo na hora de ser o caixa. Sim. O financeiro, ele conta muito nessa hora. Porque o psicólogo, ele tem uma profissão muito peculiar, que é assim, ele compreende tudo. Só que, se ele ficar compreendendo que o processo terapêutico não é prioridade para aquele paciente e, portanto, o pagamento também não... Primeiro, ele não está ajudando o paciente, porque se ele está investindo no autoconhecimento e nesse melhorar o padrão de discernimento e consciência, ele precisa saber que ele precisa investir nisso. Isso é uma prioridade. Lógico que vão fazer pacotes, descontos, com certeza, mas precisa saber cobrar. E o psicólogo clínico, ele tem uma característica que é assim, além dele entender tudo, ele é humano. Então ele não vai colocar o dinheiro na frente. De troca normal, é assim que se faz. É assim que Pra se você faz. Comer, você precisa do dinheiro. Para você estar lá no consultório, você precisa ter dinheiro. Para você viver, para você ter luz, para você fazer tomar sua própria banho. terapia. Para você, o psicólogo, ele é o próprio aparelho. Então é lidar com essas dores o tempo inteiro, independentemente se você ama fazer aquilo ou se você não ama fazer aquilo. O tempo todo. O propósito de estarmos aqui
é único. É fazer o bem. É o único. Para si próprio, para o outro, porque a gente não vive sozinho. É um só. E partir daquele amar ao próximo como você se ama. Então, o princípio de tudo é você se amar de verdade. Como é que eu tô me sentindo? O que eu penso sobre aquilo? Não adianta eu dizer que tá tudo bem se lá dentro não está. E evoluir como ser humano nesse planeta. Isso é o propósito, exatamente. Evolução. Como você vai fazer isso? É a tua missão. Aí você vai. Aí você precisa experimentar. Consciência e insight vem no movimento. Sim. Se você não estiver em movimento, tudo bem, o ócio também é importante, né? A criatividade, você deixar-se contemplar, porque hoje em dia o mundo virou utilitário, né? Você não sabe contemplar. Precisam produzir o tempo inteiro, tem que pensar o tempo inteiro, tem que fazer o tempo. Calma. Muitas mulheres que vêm com essa, os homens também, mas as mulheres que são multitarefas já desde sempre. Já é uma habilidade nossa, né? Exato, e é uma habilidade mesmo porque existe uma diferença cerebral aí, de constituição bioquímica. As mulheres não param. Parece que existe já um termômetro, uma cobrança interna, que se ela estiver sentada, ela já está assim, bom, o que eu vou fazer? Eu não estou fazendo nada. O que ele precisa? O que aquela pessoa precisa? Exato. Como pode ajudar? É hora do quê agora? E aí, a mulher, como homem, mas a mulher, ela precisa desse momento sem nada fazer. Da caixinha do nada que o homem tem. Que o homem tem. Então, como é bom a gente poder aprender, né? E não querer exterminar uma das partes que não funciona como eu. Sim. É simplesmente sobre isso. Até sigam nas redes sociais, que ela tem um trabalho maravilhoso nas redes, que faz a gente despertar para muitas coisas e olhar e se acalmar. O mundo está muito acelerado, está muito superficial. A Ana está indo na contramão, eu também estou indo na contramão. Então, primeiro, empreender pode ser uma realidade, sim, sua, independentemente de que faculdade você vai fazer ou se não vai fazer faculdade nenhuma. E empreender é algo muito mais complicado do que só você comprar um negócio e vender pelo dobro do negócio. Isso não é... Hoje as nem é sustentável, né? É outro barato, entendeu? Outra pegada. Outra pegada. Então, procurem sempre fazer de uma forma mais saudável possível. Eu sei que a gente empreende por necessidade, vai aos trancos e barrancos, mas hoje está mais fácil. Se a gente tivesse internet na nossa época, nossa, ou a gente estaria doente também, não sei também. Bom, ia ter bastante tempo para aprender, né? Mas pensem nisso. E entendam que nem sempre dá pra gente fazer só o que a gente gosta. Aliás, nunca o tempo inteiro. O mundo é esse desafio. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. E aí, nos intervalos, você vai fazendo coisas que você gosta, as coisas que te dão prazer. E coloque amor naquilo que você está fazendo com dificuldade, com desafios, com coisas que estão te tirando da zona de conforto, coisas que estão te cansando, às vezes, fisicamente. Tem períodos da nossa vida que a gente precisa mesmo. Sim. E esqueça um pouco esse mundo maravilhoso de Bob que estão vendendo aí na internet, que estão realmente deixando as pessoas doentes. Obrigada, adoro te ouvir. No próximo bloco, a gente vai aproveitar esse gancho da Ana falando da mulher e das multitarefas e que podem estar sobrecarregando elas nessa nova fase da nossa vida, principalmente na menopausa. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. Gente, eu tô aqui no novo Hospital IGESP, unidade litoral aqui em Praia Grande. São 34 mil metros quadrados de infraestrutura completa para atendimento adulto e infantil. O Hospital IGESP Litoral tem ambientes diferenciados para garantir mais conforto aos pacientes e acompanhantes, tornando o ambiente hospitalar mais aconchegante e eficiente. Vem conhecer a mesma qualidade do IGESP Paulista agora na Baixada Santista.
Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara para conquistar sua felicidade em qualquer lugar do mundo. No Jean Piaget, você cresce dentro de você, nas 4 fases do ensino, da educação infantil até o ensino médio. Jean Piaget Santos, educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. Hoje vamos falar de um assunto que eu estou adorando falar, por incrível que pareça. A gente vai falar de vida, a gente vai falar de mulher, a gente vai falar de ciclos da vida da mulher, principalmente numa etapa que eu estou vivendo, que é a menopausa. Nunca se falou tanto de menopausa, graças a Deus, né, doutora? Estou com a doutora Andréia. A doutora, quando eu cheguei aqui, a gente está aqui na casa Tudo de Bom, quando eu cheguei aqui e a gente sabia da proposta dessa pauta, é uma pauta que eu quero falar cada vez mais. A gente brincou com isso, né? Nunca se falou tanto de menopausa, graças a Deus. Porque sempre foi um tabu, né? Verdade. É realmente um ganho para as mulheres atuais a gente falar da menopausa. E todas as agruras e alegrias também que a gente pode viver nessa fase. E cada vez mais abordar esse tema vai tornar simples. Porque é uma fase da vida como outra qualquer. Sim. E a gente tem coisas boas e coisas que a gente tem que superar e sempre buscando saúde. Se for falar em ciclos da vida, quando a gente passa da infância para a adolescência, existe também uma ruptura e um sofrimento, porque todas as rupturas, todas as transformações, elas têm um pouquinho de sofrimento. E a gente também, eu sofria muito no período de menstruação, com cólicas, com TPM. TPM nunca saiu, TPM permaneceu. Com cólica, com TPM. Tinha muitas dores na ovulação, muitas. Então, assim, resumindo, tinha uma semana boa. Porque uma semana eu tava TPM, uma semana eu tava com cólica da menstruação e outra semana eu tava boa, outra semana eu tava com ovulação. Pois é, tá vendo? Então, o menacme, que é essa fase que a gente menstrua e que é fértil e tá ovulando e tal, tem muita gente que tem problemas. Nossa. E a gente trata lá no hospital essa fase com muita intensidade. Tem muita gente que procura com aumento do sangramento, dores menstruais, hoje endometriose, enfim, tantas coisas dessa parte da vida que é o menacme. E depois, quando a gente para de menstruar, vem outras preocupações, né? É outra fase da vida. Mas eu acho que falar é muito importante porque, primeiro, a gente sempre associava a menopausa com o envelhecimento, com o fim da vida. Sim. Hoje a gente vive muito mais. A finitude acaba sendo uma realidade, apesar da gente saber que isso é fato, mas acaba sendo mais próximo. A gente tem que olhar para isso. E não é, mas é. Tem essa situação, embora isso, quando a gente pensar, a gente vai estar no meio da vida. Sim, sim. Só no meio da vida. Eu tenho mais 50 anos para viver, gente. Eu também. Hoje a gente vive muito mais. Mas também tinha uma questão do papel da mulher na sociedade, que antes era só reprodutiva. Sim. A mulher, ela servia enquanto ela dava filhos. Hoje não, né? Você está aqui num espaço onde você empreende, traz mulheres empreendedoras. Eu lido Acabei de empreender, então não é uma coisa... Hoje tem um dado no Sebrae, que eu já falei aqui algumas vezes, que a maioria das empresas abertas no Sebrae são de mulheres acima de 50 anos. Então, eu lido com universitários, eu também sou professora universitária, gente de todas as idades que vai procurar seu mestrado, seu doutorado. E, às vezes, essa fase é até mais rica,
porque você já cumpriu outra parte da sua vida e enfim. E você pode se dedicar. Exatamente. Então, acho que o papel da mulher mudou na sociedade. Então, a gente tem que tirar essas amarras da cabeça que foram colocadas. Normalmente por homens, né? E a gente entender que a menopausa é só uma fase, a gente tem que passar com saúde, tem problemas relacionados a isso e a gente pode superar procurando tratamento, fazendo os exames, né? É uma época onde a gente tem mais comorbidades, podem aparecer doenças, mas ao mesmo tempo a gente pode viver com saúde, com plenitude na sua sexualidade, em todas essas fases que podem ser muito boas, porque você já não tem o risco de engravidar. Sim, eu acho libertador. E lógico, depois que a reposição entrou na minha vida, as coisas... eu não tive aqueles calorões, eu tive cansaço. O que eu percebi é que eu estava cansada. E eu sou... 220, eu já vi. Aí eu estava assim, estava 105. Eu estava cansada, mas pesada, sabe? Assim, lógico, se a gente for falar do aspecto que a gente sente. O físico é uma derrota, né, doutora? Olha... Flacidez, a perda de colágeno, gordura abdominal, né? Sim. Então, tudo isso pode acontecer e a gente tem uma janela de oportunidade para tratar. É isso, é importante então, a gente falar da janela de oportunidade. Falar que, à medida que a mulher está começando a ter os ciclos irregulares lá no final da vida reprodutiva, ela tem que procurar o ginecologista ou manter uma rotina ginecológica, fazer os seus exames, a mamografia, o Papai Nicolau, as prevenções e também começar a pensar em relação à sua qualidade de vida e, em algum momento, talvez, se ela for candidata à reposição. Então, hoje em dia, a Sociedade de Ginecologia, ela prescreve, ela determina que a gente possa tratar a mulher sintomática, então, principalmente quem tem os fogachos, ou outros sintomas, por exemplo, os urogenitais, aquela secura vaginal, atrofia, incontinência urinária que pode começar a dar um sinalzinho. Então, irritabilidade, a insônia, que muitas vezes tem a ver com os fogachos, que eles são mais noturnos, né? Aquele calorão, cobre, descobre, dorme muito mal. Outros sintomas, perda da memória, às vezes você falta a palavra, né? Dá uma névoa. 2 segundos depois você lembrou. São as conexões do nosso cérebro que não estão da mesma maneira de antes. Falta o estrogênio, né? Porque ele age, você já falou, na pele, na parte ginecológica, no sistema nervoso central, em todas as glândulas, o olho fica mais seco. A gente começa a ter algumas coisas mais sérias, como a osteoporose, o desequilíbrio da parte metabólica, então o colesterol, que pode dar um agravamento aí das doenças o quê? Coronarianas e mesmo o AVC. Semana passada eu fiquei lá no EGESP fazendo... Eu falo, vou ficar internada aqui no EGESP fazer uns exames. Porque lá é isso, você vai para lá, vai para o segundo andar e faz... Você teve 5 estrelas, no EGESP. E aí você faz todos. É lógico, você tem que agendar. Como que consegue fazer tudo num dia só? Porque tem que agendar com muita antecedência para poder casar tudo certinho, né? Então, mas consegue. Mas consegue sim, eu fiz isso. E exames de sangue, urina, toda a parte de imagem, ultrassons, tudo no cardiológico. E quando você fala... Quando eu falei, gente, da derrota no corpo, é a parte fútil minha, tá? Isso é lógico que não dá pra gente negar que isso importa, porque a gente se importa sim, mas a gente tá falando aqui de saúde. E aí tem que fazer um treino, exercícios constantes e mais focados para essa fase, tomar cuidado com lesão também, fazer muito alongamento, fazer meditação, que ajuda muito. A alimentação tem que mudar, não tem jeito. Coisas que nunca fizeram mal para você, começa a fazer. Bebida alcoólica, açúcar. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Ajustando isso, a gente vive muito bem. E como a doutora Andréa falou, é uma fase que a gente está muito mais sem preocupação, né? A não ser que você monte empresa aí. Mas você
provavelmente já está com seus filhos maiores, está numa outra fase. Quando a gente fala em reposição, você falou do uso do estrogênio, mas existe a tríade: estrogênio, progesterona e testosterona. Elas sempre têm que andar junto? Não. Então, o que está faltando? O que basicamente está faltando é o estrogênio. A gente tem que dar a progesterona quando a pessoa tem útero, fazer uma proteção endometrial. Então, quando você foi lá fazer seu check-up lá com a gente, com certeza tinha um ultrassom para ver o endométrio. Já, está tudo certo, graças a Deus. Que bom. Então, a gente tem que ver o endométrio, e as pessoas que não têm útero, por exemplo, elas ficam no melhor dos mundos porque vão usar só o estrogênio, né? A progesterona, quando houver necessidade, porque tem o útero, e tem um papel da testosterona, hoje em dia cada vez mais discutido, o uso da testosterona, porque ela é que menos varia nessa fase da menopausa, mas o uso principalmente para as pacientes que têm o desejo sexual hipoativo. O que quer dizer isso? Queda da libido, dificuldade mesmo para manter uma vida sexual normal. Lembrando que o uso da testosterona para outros fins na menopausa ainda não está aprovado e provavelmente não será. A gente usa a testosterona, por exemplo, na geriatria, para sarcopenia. A sarcopenia vai acontecer na menopausa também. Mas a senhorinha lá da geriatria que vai precisar da testosterona, ela está em outra fase de vida, já na senescência. Então, muito provavelmente, a gente não precisa ficar tomando essas bombas aí que prescrevem porque tem efeitos colaterais. O aumento do colesterol, ele se dá por conta desta fase, a menopausa, ela pode desencadear isso, ou também o uso da testosterona pode ajudar? Os efeitos ruins da testosterona em excesso, nessa reposição, são outros, basicamente da virilização. Então, você começa a ver mulheres que têm, primeiro, engrossamento da voz, modificação do genital, uma série de ações que a testosterona, e são irreversíveis, tá? Então, só o seu médico vai saber avaliar, né? Ninguém está exorcizando a testosterona, mas ela é a que menos é necessária. Tá. E é isso, né, doutora? A gente entender que estamos vivendo uma fase diferente. Hoje a mulher produz, a gente vive mais, a busca é para viver melhor, porque não adianta só viver mais, a gente quer viver mais, mas com saúde. E teria tantas coisas para perguntar, de Alzheimer. O Alzheimer também agora, certamente a gente vai ter muitas novidades no mercado aí, e com diagnóstico precoce e tratamento inicial. Né? Mas, assim, a reposição também tem correlação nesse sentido. Procurem realmente o seu médico. Eu sempre estou com a equipe de GESP porque eu confio muito, é a equipe que me atende. Então, eu gosto de levar isso para vocês, a importância de um plano de saúde. Quem puder, coloque isso no seu orçamento, que isso é prioridade na nossa vida mesmo. A gente pode contar com um hospital como o IGESP, que é um equipamento incrível, que a gente não tem na Baixada Santista, só ali na Praia Grande. Agora a Santos vai ganhar o ambulatório também aqui na Ana Costa. E Guarujá também. E Guarujá também, eu vou mostrando para vocês, porque é importante a gente cuidar da nossa vida. E é isso que eu gosto deles, desse grupo do Transmontano, do IGESP, porque eles cuidam da vida. E isso é o olhar para a vida e não para a doença. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Podem contar com a gente lá no IGESP. Empreenda Mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você.
Transmontano, planos para você, sua família e sua empresa. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes.